Olá, queridos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, você está estudando, né, preparando para o Enar. Isso é muito importante para você, com aprendizagem, né, e isso aumenta também a nossa experiência com Deus e pode ainda ganhar prêmio, né? Que maravilha. O tema de hoje faz parte da história do grande conflito que aconteceu, a sua origem ocorreu no céu, passando aí pela batalha decisiva na cruz do Calvário, chegando até os nossos dias, no nosso tempo, o tempo do fim, quando ainda há de se travar a última guerra entre o bem e o mal. Mas nesse conflito final, no nosso tempo, Satanás está com alguns aliados para poder lutar contra você que é alvo do amor de Deus. E quem são esses aliados de Satanás? Os dois principais aliados de Satanás. O primeiro aliado de Satanás é a besta que sobe do mar, que emerge do mar. E depois a besta que emerge da terra. Mas eu quero falar aqui com vocês nesse primeiro momento sobre a besta que emerge do mar, que subiu do mar. Nós sabemos que mar, em profecia, representa povos, nações, então é uma besta que subiu do meio do povo. Bom, antes de comentar o que a passagem de Apocalipse 13, que é a base para essa reflexão, eu quero pedir para você, dá uma pausa no vídeo e leia, abra sua Bíblia, capítulo 13, e você vai fazer a leitura, tá? Vai fazer a leitura do capítulo 13, do verso 1 até o verso 8. Leia cuidadosamente, aí depois você despausa o vídeo para a gente continuar a nossa conversa, tá bom? Bom, agora que você já despausou o vídeo, né? O Apocalipse 13 representa a jornada desses dois poderes, tá? Esses dois poderes como instrumentos de Satanás no derradeiro ataque de Satanás contra Deus. E contra Deus no sentido de que Deus está sendo representado aqui na terra pelo seu povo, o povo remanescente, né? Mas quem é a besta que sobe do mar? Conforme Daniel, lá no capítulo 7, ela é o quarto animal, aquele quarto animal de Daniel 7, que é o símbolo do Império Romano, tá? Aquele império que possui 10 chifres, que também é simbolizado pelos 10 reinos bárbaros que causaram a queda do Império Romano. Olha que interessante, possui 10 chifres. Roma Ocidental foi dividida em 10 reinos. Lembra? No quarto século, Roma se divide em duas partes, que é a Roma Oriental e Roma Ocidental. Roma Ocidental enfraquece porque o poder bélico, a força bélica vai para o lado oriental, onde estava a cidade de Bizâncio. Depois foi colocado o nome de Constantinopla, o nome do próprio imperador. Então toda a força militar foi para o Oriente e o lado ocidental fica frágil. Só o poder religioso que estava ali mais forte. E acontece agora o que? A invasão das 10 tribos bárbaras e que depois se transforma na Europa, que a gente, vários acontecimentos, claro, mas se transformou na Europa atual, né? Pois bem, o fato é que a besta do mar, ela tem 10 chifres, então indica que ela surge dentro de um contexto da divisão desse império após a invasão das 10 tribos bárbaras, os 10 chifres, 10 tribos bárbaras, tá? Que invadiram e conquistaram o lado ocidental. Que poder é esse? Olha, João observou no Apocalipse que esse poder, havia nome de blasfêmia sobre as suas cabeças. No Novo Testamento, blasfêmia se refere o ato de uma criatura se declarar igual a Deus, né? Se colocar no lugar do próprio Deus, né? E esse poder papal, ele declara ser representante legítimo de Deus aqui. Ele age, só que em oposição aos planos de Deus. No livro de Apocalipse 12, verso 6, lá, diz que esse poder ia perseguir os fiéis, os fiéis à verdade, aqueles que se opuseram, na verdade, contra aquilo que a igreja tinha estabelecido durante a Idade Média. E iniciou uma perseguição que duraria 1260 anos, a Bíblia relata isso.
Então, em 538, começou essa perseguição justamente quando começa a supremacia papal da Idade Média. O dragão deu à besta, o seu poder, a primeira besta, o seu trono, deu grande autoridade para ela, e começa agora uma perseguição contra os fiéis. Então, durante esse período da Idade Média, muitas pessoas morreram, muitos foram parar no Coliseu, muitos foram martirizados, de todas as maneiras, de todas as formas. E em 1798, Napoleão quis que o Papa dissolvesse o casamento do seu irmão Jerônimo Bonaparte. Só que o Papa recusou isso. E o que ele fez? Ele mandou invadir o Estado Pontifício, inclusive a cidade de Roma. E por mais de 130 anos o papado ficou privado da sua autoridade. Encerrou a perseguição ali em 1798 e ele então foi ferido de morte, como diz a passagem bíblica. Ele foi ferido, ele foi levado prisioneiro pelo general francês e agora não tinha mais poder para perseguir, não tinha mais autoridade religiosa. Então, olha que legal. Cumpriu então a profecia dita por Jesus, a profecia dita por João, a profecia dita por Daniel, falando sobre os dias de aflição, que duraria um período de quanto tempo? 1260 dias, que nós sabemos que na profecia um dia equivale a um ano, então 1260 anos de perseguição. Essa ferida mortal foi curada, conforme diz o texto bíblico. Essa ferida seria curada para que haja essa guerra, que será travada entre o bem e o mal no final. Essa ferida já começou a ser curada, ela está sendo cicatrizada já, tá? E uma parte dela já foi curada. No 11 de fevereiro de 1929, só para vocês terem uma ideia, quando o cardeal Pietro Gaspar e Benito Mussolini, aquele totalitário lá da Itália, quando eles assinaram o Tratado de Latrão, eles transformaram a cidade do Vaticano, que era uma cidade, eles transformaram em um Estado independente, reconhecendo o pontífice como chefe de Estado desse Estado. Então já teve uma autoridade ali, já começa a restaurar. E a influência política do papado foi aumentando cada vez mais. Aí quando foi 1984, quando o presidente Ronald dos Estados Unidos e o Papa João Paulo II, eles estabeleceram relações diplomáticas, formais, assim, entre os Estados Unidos e o Vaticano. Houve uma relação diplomática, isso fortaleceu ainda mais o poder papal. São estratégias usadas pelo Vaticano para poder obter uma hegemonia política a nível global, e está alcançando essa hegemonia global, tá? E é isso que diz a Bíblia, diz que toda a terra, todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, todos vão se prostrar diante desta grande imagem que será levantada. Olha, não existe nenhum outro poder religioso que se encaixa tão perfeitamente como o de Roma papal. E esse poder papal que recebeu a autoridade do dragão é a primeira besta, tá? A primeira besta aliada do dragão, que é Satanás, e está ganhando força cada vez mais, está ganhando popularidade também cada vez mais, e está fazendo um trabalho assim aparentemente até muito, muito bonito, viu? Mas muito sutil também, que é um bem comum para todos, a bandeira do meio ambiente. Nunca um Papa tem levantado a bandeira do meio ambiente tão assim fortemente, com uma aliança tão forte junto com a ONU, os Estados Unidos. Nunca nenhum Papa fez isso. E esse poder papal que está ganhando mais aliados com essa bandeira, ele está se intensificando a ponto de restaurar toda a sua autoridade. Ou seja, a ferida será curada, conforme diz a palavra de Deus. E Ellen White esclarece que a cura da ferida, ou seja, a restauração do poder papal, ainda não aconteceu. Essa profecia vai se cumprir quando a humanidade honrar e homenagear a instituição de um sábado falso,
a instituição do domingo. E é por meio desse ato que os habitantes da terra vão adorar a besta. E isso vai levar a adorar também, sabe quem? O dragão, é isso mesmo, Satanás, o arqui-inimigo de Deus. E vai levar a humanidade a rejeitar a lei de Deus por meio da legislação dominical. Então Satanás vai conseguir, pelo menos assim a princípio, ele vai conseguir estabelecer no mundo o que ele não conseguiu fazer lá no céu. Ele vai anular a lei de Deus e vai receber a tão esperada adoração do mundo inteiro. É isso mesmo. Espero ter te ajudado nesta parte aí do estudo do Enar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.